como você já deve saber, dentro do Tesouro Direto a gente tem uma opção gigante de títulos para a gente escolher e cada um deles serve muito bem para uma finalidade específica. E se você quer investir para a sua aposentadoria, você precisa saber exatamente qual deles que é o melhor título do Tesouro Direto para a sua aposentadoria, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você quer saber um pouquinho mais, vem comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Storch, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre o melhor título do Tesouro Direto para você investir aquela graninha que você vai deixar lá para sua aposentadoria, que lá na frente você vai ter um patrimônio capaz de pagar todas as suas contas, você conseguir viver de renda, a liberdade financeira que todo mundo fala, né? E aí você já deve saber, eu falo aqui em vários vídeos do canal, que para você investir para sua aposentadoria você precisa montar uma carteira diversificada, você precisa colocar ali um pouquinho de renda fixa, um pouquinho de ações, um pouquinho de fundos imobiliários e montar essa carteira diversificada para reduzir o risco dos seus investimentos e conseguir aumentar um pouco a sua rentabilidade também. Mas dentro da parte de renda fixa, existem alguns investimentos que são de fato melhores do que outros quando a gente está falando de objetivos de longo prazo, objetivos da nossa aposentadoria. E um desses investimentos que são bons para o longo prazo é justamente o Tesouro IPCA. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, quais são as características de rentabilidade, risco, liquidez e por que de fato que ele é a melhor opção dos títulos de renda fixa para a gente investir para a nossa aposentadoria. Então, se você curtiu a ideia desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e comenta também para eu saber se você já investe em algum título do Tesouro, se você já investe no Tesouro IPCA. Deixa aqui nos comentários. E bom, se você é novo aqui no canal, provavelmente você ainda não viu o vídeo que eu postei sobre o Tesouro Direto, que lá eu explico todos os títulos que tem dentro do Tesouro Direto, qual que é melhor para cada situação e as diferenças de cada um deles também. Mas se você está chegando aqui agora, muito prazer. E o que é o Tesouro Direto, né? Caso você ainda não saiba. O Tesouro Direto é um programa do governo que permite às pessoas físicas investirem diretamente nos títulos do Tesouro Nacional. Você consegue emprestar o seu dinheiro para o governo e em troca ele vai te pagar uns juros lá no vencimento do contrato. E dentro do Tesouro Direto existem vários títulos que eu explico sobre cada um deles nesse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, mas o objetivo desse vídeo é falar exclusivamente do Tesouro IPCA, que é o melhor para a aposentadoria. E por que o Tesouro IPCA é o melhor para a aposentadoria? Bom, quando a gente está pensando em objetivos de longo prazo, a gente tem muito jogo a correr, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A cada 4 anos vai trocar de presidente, depois vai trocar de governador, prefeito, a economia pode ter altos e baixos. Pode acontecer muita coisa nesse meio do caminho, várias crises, como por exemplo, em 2008 a gente teve crise, no Brasil a gente teve crise ali nos anos 2014, 15, 16 e a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a 20, 30 anos quando a gente está pensando em aposentar. Então, por isso, nesse sentido, a gente tem que ter alguma forma de proteção na nossa carteira. A gente precisa, de alguma forma, proteger o nosso poder de compra e ainda ganhar um pouco de dinheiro em cima disso. O que eu quero falar com isso? Bom, em momentos de crise é normal que a inflação comece a subir cada vez mais. E a inflação nada mais é do que o preço das coisas aumentando e para a gente ficar protegido da inflação, o nosso patrimônio vai ter que subir na mesma proporção ou até mais do que a inflação subiu. Então, sempre que a gente está falando de objetivos de longo prazo e a gente não sabe o que vai acontecer com a inflação do período, é muito difícil a gente, por exemplo, prefixar o nosso retorno a uma taxa que seja, sei lá, 6% ao ano até o vencimento, sendo que lá até o vencimento a gente possa ter uma inflação de 8%, 10% ao ano e no caso a gente, em vez de ganhar 6%, a gente está perdendo dinheiro, porque a inflação está sendo maior do que o nosso rendimento. Então, quando a gente está pensando em longo prazo, o nosso principal objetivo é ganhar dinheiro acima da inflação. Além da inflação que está aumentando o preço das coisas, a gente tem que corrigir o nosso patrimônio por isso e ainda ganhar um pouquinho a mais. Então, nada melhor do que investir no Tesouro IPCA, que tem a característica justamente de ter a rentabilidade atrelada, associada à inflação, mais uma taxa pré-fixada. Isso significa que você vai emprestar o seu dinheiro para o governo e você vai render uma taxa pré-fixada ali até o vencimento e no vencimento você vai receber os juros do seu contrato, ali aquela taxa pré-fixada que você contratou e o montante que você investiu inicialmente, ele vai ser corrigido pela inflação. Isso significa que lá no vencimento você vai retornar o seu capital mais a inflação, então você já recuperou toda aquela inflação do período.
e ainda vai ter uma taxa pré-fixada que você vai ganhar sempre acima da inflação. E esse é o melhor de tudo, porque quando a gente está falando, por exemplo, no Tesouro pré-fixado, a gente pode ter justamente aquele caso que eu falei. A gente vai pré-fixar o nosso ganho, mas pode ser que a inflação em algum momento seja maior do que isso e a gente acabe perdendo dinheiro. Quando a gente está falando do Tesouro IPCA, isso não vai acontecer justamente porque a gente sempre vai ganhar em cima da inflação. Mas tem um detalhe aqui também, a gente sempre vai ganhar acima da inflação caso você invista e segure aquele título até o vencimento. E aí lá no vencimento, de fato, você vai ganhar mais do que a inflação. Mas caso você precise vender esse título antes, você consegue? Sim, você tem a liquidez, é uma liquidez em D+1. Isso significa que a partir do momento que você solicitou o resgate, a liquidação desse título, o dinheiro vai cair na sua conta no dia útil seguinte à solicitação. Então você pode sim resgatar antes, mas como tem esse componente pré-fixado na taxa do seu título, significa que se você precisar resgatar antes, você vai ter que resgatar e vai ter que vender aquele título para outra pessoa e você vai ter que aceitar o preço que as pessoas estão pagando por aquele título no mercado naquele momento, que pode ser um valor muito maior do que você pagou, mas também pode ser um valor muito menor do que você pagou, porque de acordo com as circunstâncias econômicas, o título pode estar valendo mais ou pode estar valendo menos do que no momento que você pagou. E isso é ok, isso chama marcação a mercado, isso acontece com vários títulos pré-fixados, então isso pode acontecer também com o seu Tesouro IPCA. Mas caso você segure até o vencimento, aí sim você vai receber exatamente aquela rentabilidade que foi acordada. Já falando agora sobre o risco de investir no Tesouro IPCA, qual que é o risco, né? O primeiro deles é o risco de mercado. O que é o risco de mercado? É o risco da variação de preço. Quando a gente investe, por exemplo, numa ação, a ação pode subir, pode cair e esse é o risco que a gente está correndo, né? Se você quer ter uma rentabilidade, quer ter uma garantia de render acima da inflação no longo prazo, você precisa correr algum risco maior também, porque nada é de graça, né? Você nunca vai ter liquidez, segurança e rentabilidade, tudo numa coisa só. Se você quer ter muito alguma coisa, você vai ter que abrir mão da outra. E dito isso, justamente por essa marcação a mercado que a gente tem, o Tesouro IPCA corre esse risco de mercado, que é o risco de, na hora que você solicitar o resgate, naquele momento o seu título está valendo menos do que você pagou e você acaba perdendo dinheiro. O segundo tipo de risco que a gente tem no Tesouro IPCA é o risco de crédito, que a gente também tem em vários outros títulos de renda fixa, que é o famoso risco de calote, né? É você emprestar o dinheiro para alguém e não receber aquele dinheiro em troca. Mas quando a gente está falando de títulos do Tesouro, a gente tem o menor risco de crédito do mercado. Por quê? Porque diferente de banco, de empresa qualquer, o Tesouro ele consegue emitir mais moeda, então se chegou lá na data do vencimento, ele precisa pagar todo mundo que investiu lá no Tesouro IPCA, ou em qualquer outro título do Tesouro também, ele precisa pagar aquele rendimento para as pessoas, mas ele não tem dinheiro na hora. O que ele faz? Ele simplesmente emite mais moeda, gera inflação como consequência disso, mas ele consegue pagar todo mundo ali. Ele também pode, por exemplo, aumentar impostos, ele também pode fazer uma série de outras coisas que não vem ao caso, mas ele tem essas possibilidades de gerar mais receita e conseguir mais dinheiro de alguma forma para te pagar, o que uma empresa, por exemplo, não conseguiria. Por isso, então, quando a gente está falando de risco de crédito, a gente tem essa possibilidade de não receber o dinheiro de volta, mas essa opção é muito mais difícil do que, por exemplo, você investir em algum título de um banco pequeno que vai render uma taxa muito alta, mas tem um risco muito grande associado a ele também. Então, o risco de crédito do Tesouro é um dos menores que a gente tem em todo o sistema financeiro. Por isso, depois de tudo que eu falei aqui, o que você deve fixar aí na sua cabeça é que o título do Tesouro IPCA, o ideal é, caso você esteja de fato investindo para a sua aposentadoria e veja o seu rendimento ali despencando de um dia para o outro, porque a taxa está variando e, consequentemente, as condições de mercado, o valor que você consegue vender está variando também, não se preocupe, porque se você segurar até o vencimento, está tudo certo, não tem problema nenhum, você vai receber aquilo que foi acordado. E até porque não faz sentido você querer resgatar aquele dinheiro antes do vencimento, sendo que você está investindo para a aposentadoria nesse caso. Então, o dinheiro da aposentadoria é um dinheiro de longo prazo e é justamente um prazo que dá ali um match com o prazo do Tesouro IPCA, que são, por exemplo, vencimentos em 2026, 2035, 2045. Você tem que ver aí de acordo com a sua idade, de acordo com a idade que você quer aposentar, qual que é o melhor vencimento para você investir. É óbvio que normalmente quanto mais longo o prazo, quanto mais longo o vencimento daquele título, maior tem de ser um pouquinho a rentabilidade. Então, se você pode esperar mais tempo, você quer se aposentar com mais tempo, provavelmente você vai conseguir ter uma rentabilidade maior nesse período.
período. E é óbvio que qualquer diferença de rentabilidade que você tem no longo prazo, juros sobre juros, isso pode fazer uma diferença enorme no seu patrimônio. E como sempre, no final do vídeo eu dou um conhecimento, uma curiosidade extra, uma dica bônus para vocês que chegaram até aqui, mas vocês já sabem que eu gosto de saber demais quem me acompanha até aqui, quem vê o vídeo inteiro e absorve todo o conteúdo que eu estou trazendo. Então, comenta aqui embaixo, hashtag tô contigo, para eu saber se você está me acompanhando até esse momento aqui, e bora para a dica. Bom, a dica que eu quero dar aqui nesse momento agora para você é o seguinte: você deve saber, igual eu já mencionei, que existe a marcação a mercado no título do Tesouro Direto, que é o fato do preço variar ao longo do tempo. E por que o preço varia? O preço varia porque basicamente o preço de um título é o fluxo de caixa que ele vai gerar até o vencimento, todo trazido a valor presente e somado. Então, todos os fluxos que o título vai te dar, vai chegar aqui no momento e vai te dar um valor X, que é de fato o preço daquele título. E para você descontar esse valor e trazer a valor presente, você precisa subtrair uma taxa daquele dinheiro, e essa taxa é a taxa que você vai receber até o vencimento. Então, na hora que você entra lá no Tesouro Direto e você vê lá que o título está rendendo 3%, você vê que aquele vencimento lá, por exemplo, R$1.000, vai ser trazido a valor presente a uma taxa de 3%. Isso significa que quanto maior a taxa, menor vai ser o preço do título, e quanto menor a taxa, maior vai ser o preço do título. Isso significa que quando a gente está num ambiente com a Selic de 14%, por exemplo, significa que caso a Selic venha caindo ao longo dos anos, o preço do título vai aumentando, ou seja, você vai ganhar mais dinheiro do que de fato você contratou ali naquele momento. É só você ver o histórico, por exemplo, das taxas do Tesouro IPCA, do Tesouro pré-fixado também, que o preço daquele título, na hora que a Selic saiu de 14,25 e veio aqui para 2, quem comprou lá atrás ganhou muito dinheiro com essa marcação ao mercado, caso tenha vendido antes do vencimento. Então, da mesma forma que você pode ganhar muito dinheiro no Tesouro, justamente porque você comprou um título no Tesouro na hora que a taxa estava muito alta e você segurou até a taxa cair e de repente você resolveu vender por um preço maior do que ele deveria valer naquele momento, caso tivesse seguindo aquela rentabilidade que você contratou. O oposto também é verdadeiro. Se você contratar o Tesouro numa taxa muito baixa e a taxa Selic vem aumentando ao longo dos anos, você pode acabar perdendo dinheiro de acordo com essa marcação a mercado, né? Caso você segure até o vencimento, você sempre vai ganhar aquela taxa acima da inflação que você contratou, mas caso você queira vender antes do vencimento, você provavelmente vai ter algum prejuízo, justamente por essa alta da taxa que vai acabar baixando o preço do título. Então, se você curtiu esse vídeo, chegou até aqui, já deixa seu like aqui embaixo. Se você é novo, também se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sempre que eu posto vídeo aqui, você recebe a notificação e você decide se vale a pena assistir ou não, de acordo com o tema do vídeo, beleza? Mas para você receber essa notificação, você precisa clicar no sininho aqui embaixo. No mais, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.